Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Como você sabe, a gente está aqui falando de um ciclo de estudos que eu utilizava quando foi aprovado no TJ São Paulo. Então, o dia de hoje é para falar do bloco de resumos, tá? Se inscreve no canal aqui para continuar recebendo esse tipo de dica. Isso aqui, pessoal, é de graça para você. Tem coaching que cobra um monte aí, arranca seu dinheiro e não te ajuda em nada. Aqui você pega a dica que você quiser e adapta ao seu dia a dia. Eu vou falar aqui hoje do bloco de resumo. Ele está dentro de outro bloco maior, que na verdade é um eixo, né? Que é ali o estudo completo, que se divide em o bloco de estudos e o bloco de resumos. A gente vai falar do bloco de resumos. Esse bloco de resumos, basicamente, é o momento realmente que você fará o seu resumo para depois poder fazer sua revisão com esses resumos que você vai ter. Nem todo mundo gosta de resumo, né? Tem bastante coisa em cima disso daí e não tem problema. O importante é você usar se você quiser usar. O seu resumo precisa ser construído por você. Se você comprar de alguém, não adianta nada. Aí realmente é só perder tempo, é pior ainda, tá? Então, o resumo que você tiver precisa ser seu. Você que construiu, você que criou, você não copiou palavras, você fez com as suas palavras, é assim que precisa ser, tá bom? Você pode fazer os resumos quando você estiver estudando já diretamente uma videoaula ou a leitura de um livro, e aí já cria ali o seu resumo, já constrói ele, ou você pode fazer posteriormente, após terminar ali o bloco de estudos, que é o que eu chamo. Terminou, daí você pode construir o seu resumo. É importante que você defina assim alguns aspectos. Você não pode também fazer um monte de resumo porque é só perder tempo. Então a gente tem ali o resumo por tópicos, os mapas mentais, flashcards, tabelas, resumos, caderno de erros, tem um monte de coisa que você pode usar. A gente tem aqui algumas regras, porque senão fica meio complicado, perde muito tempo. Então a primeira regra, já até falei, a primeira regra é que você não pode comprar resumo de outra pessoa, você tem que construir o seu resumo. A segunda regra é que você não pode fazer mapa mental e também um resumo ali padrão, que é aquele convencional, que é o resumo por tópicos. Você faz ali na folhinha, divide em tópicos. Você não pode fazer os dois, porque você vai estar perdendo tempo. Esses dois tipos de resumo, eles estão, digamos, ali dentro do mesmo espectro. O objetivo é reunir palavras-chave do conteúdo que você estudou, aquilo que é mais importante. Um reúne de uma forma ali escalonada, um debaixo do outro, com itens e subitens de repente, coisa do tipo, né, que é o resumo por tópicos, e o outro ele ordena ali com ramos, com eixos, né, que é o mapa mental. Então é o mesmo espectro isso. Então ou você faz um ou você faz outro. Você pode, é claro, para cada assunto da matéria, fazer um diferente. O que não pode é fazer dois para o mesmo assunto. Você precisa só ter um resumo bom de qualidade e não vários resumos da mesma coisa. Tem gente que nem faz resumo, então imagina. Não pode perder tempo não. Tem que ser só um resumo sucinto, curto e bom, que tem ali palavras-chave e que você vai utilizar depois. Então essa é a segunda regra. Então, ou um ou outro. A terceira regra são os flashcards. Aí não tem problema. Então a regra é que você pode sempre utilizar o flashcard concomitantemente com outro resumo. Porque o objetivo ali do flashcard é se misturar inclusive com outra matéria e aí você pega aleatoriamente de uma caixinha assim, lê a pergunta e tenta responder. Então ele tem outro objetivo. O objetivo é outro. É fazer você responder uma pergunta. Não é uma consulta que você vai utilizar no flashcard. É um treinamento mesmo direto, como se fosse uma questão de prova. Então não tem problema você sempre fazer pelo menos um flashcard, digamos, para cada assunto que você estudar, para cada aula que você estudar. A nossa quarta regra são tabelas resumo. Por exemplo, tem aquela tabelinha lá que eu sempre gosto de citar de improbidade administrativa, né? Que você precisa decorar cada um dos tipos ali, prejuízo ao erário, ou atos que atentem contra os princípios da administração pública, daí tem os anos ali que você precisa memorizar, mas não é sempre que cabe fazer uma tabela resumo. Então, a tabela, na verdade, ela só vai ser utilizada quando tiver algum padrão, ou também tem alguma semelhança ou diferença que você precisa separar para não confundir um assunto com o outro. Então é nesse momento que você pode sim utilizar essas tabelas resumo. É importante também que quando você utilize uma tabela, seja ou de tudo realmente, de todo aquele assunto que você precisa saber, ou de parte dele.
Então é opcional porque você só vai utilizar quando for necessário, pode sim ser concomitantemente com outro resumo, mas ela não pode conter as mesmas informações que estará lá no seu mapa mental, por exemplo. Porque lá no mapa mental vai ter lá os ramos, vai estar de um jeito, na tabela é outra coisa, é para comparar uma coisa com a outra. Então, o que tiver de informação ali na tabela não pode estar em outro resumo, tá? Não pode estar não. A tabela é uma coisa só para organizar, para comparar semelhanças e diferenças. É para isso que serve uma tabela de resumo. Uma outra regra aqui que a gente precisa observar também é justamente o tempo que você vai demorar para fazer um resumo. Em geral, assim, eu costumo falar que o tempo que você vai demorar para elaborar o seu resumo, seja ele qual for ou quais forem, não pode ser mais do que a metade do tempo que você ficou estudando a sua aula. Digamos que você ficou 40 minutos na sua aula, então o seu resumo você precisa fazer em no máximo 20 minutos. Então é sempre no máximo metade do tempo que você levou para estudar aquilo que você vai resumir. É o máximo, porque senão já é perder tempo demais também. Se você demora muito, talvez nem valha a pena você fazer resumo e seja interessante você só estudar, fazer revisões depois por questões, tá? Então isso é algo muito pessoal também, cada pessoa tem um jeito, se demora muito não adianta. Ou você não está fazendo direito, está fazendo um resumo gigantesco, ou não vai te ajudar muito, você não é muito bom, faz um pouco devagar, escreve devagar, daí é melhor você nem ter resumo e só revisar por questões mesmo. E por fim, a principal dica aqui, que já faz você começar inclusive a memorizar os assuntos, aquilo que você estudou para sua prova, é que na hora que você for fazer o seu resumo, é importante que você não olhe o seu material, a sua aula. Eu disse que você pode fazer ou ao mesmo tempo que a aula ou depois, mas independentemente disso, você não pode olhar, você precisa fazer o esforço de tentar lembrar na hora que você estiver fazendo o seu resumo. Pode ser um mapa mental, uma tabela, um flashcard, um resumo por tópicos, seja o que for. Esse esforço é justamente a recuperação ativa, quando você vai recuperar uma informação de maneira ativa daquilo que você acabou de estudar. Então esse já é o primeiro momento que você estará revisando, mesmo que você nem tenha ainda um resumo pronto, você já estará revisando porque estará fazendo um esforço daquilo que você acabou de estudar por meio de uma videoaula ou um material físico que você tenha, um esforço para lembrar, justamente para construir o seu resumo. Então essa é a principal regra de todas. Importante que você siga alguma dessas regras pelo menos, porque isso vai te ajudar sim a já ter um bom resumo e aí depois já ter um bom material para revisar e inclusive também já terá feito ali a sua primeira revisão já quando você estiver elaborando o seu resumo. Então essas dicas aqui são principais para você também não perder tempo, tá bom? Espero que você siga alguma delas que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia a dia. Agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.